E naquele momento aconteceu um fato considerado crime, né, na ocasião, na capital da República, que era então o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. E o advogado de acusação, não, perdão, o advogado de defesa era o Evaristo de Moraes, pai de Evaristo de Moraes Filho. Evaristo de Moraes, à época, ainda era Rábula, porque só depois que ele entrou na faculdade, à época ele era Rábula. E uma das provas que prevaleceu foi exatamente um guardanapo do bar, onde o médico acusado mandou um bilhete para a esposa do político. Começou a paquerar a esposa do político e dali surgiu o adultério, né? Então esse guardanapo foi uma peça-chave para aquele momento e serviu de prova. Uma prova no processo penal, mas foi uma prova, né? Então, respondendo agora, um guardanapo serve sim de prova. Depende como esse guardanapo é utilizado, né? Utilizado do meu jeito bem, mas se for só para limpar aqui, aí já não dá. Aí já não dá para utilizar, né? Muito bem. A ideia central deste momento que nós estamos vivenciando, pelo menos a ideia central da escola e até mesmo do tribunal, é exatamente trazer para a discussão, como um elemento central, a chegada do novo Código de Processo Civil e o impacto que a chegada desse novo código pode trazer com a nossa fonte formal maior, tanto do direito material do trabalho como do direito processual, que é a nossa consolidação das leis de trabalho, né? Qual é a influência que o novo código vai imprimir no processo do trabalho e até onde ele poderá ser utilizado. O que eu vou dizer aqui não é segredo para ninguém, porque nós todos que estamos aqui somos estudantes, tanto do direito material como do direito processual do trabalho. Quando a nossa CLT foi editada, lá pelo exílio de 1943, originariamente ela tinha 922 artigos. E desses 922 artigos, apenas 17 tratam da prova no processo do trabalho. Então, é claro que com o passar do tempo, já tivemos alguns acréscimos, mas também tivemos alguns cortes, entendeu? E hoje é provável que não tenha, digamos assim, aumentado muito esse número de artigos da nossa CLT que tratam da prova no processo do trabalho. Então, quer dizer, há uma carência da legislação e por isso nós nos socorremos bastante, eu digo, do nosso Código de Processo Civil, tanto do de 1973 como do que está chegando, que é de 16 de março deste ano de 2015. Mas eu penso, e continuo pensando como pensava há 45 anos atrás, que digamos assim, o ponto de partida, em se tratando de prova do processo de trabalho, está nesse artigo 840, exatamente no parágrafo 1º, que diz, como um dos requisitos a ser utilizado na petição inicial, seja uma petição escrita e seja uma tomada a termo pelo servidor, quando o reclamante aqui comparece no exercício do jus postulante, porque consta como um dos requisitos, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Então, isso nos dá a sensação e a certeza, porque está na lei, que o dissídio resulta de fatos. E no processo há uma disputa, nós sabemos como é essa disputa. Aqueles que atestam a existência do fato e aqueles que se defendem dizendo que o fato não existiu ou não existiram, né? E aí que começa então esse conflito. E são exatamente a existência ou não desses fatos que nós temos que verificar, né? Então, eles que precisam ou não de comprovação no processo. Nós temos eu chamo sempre de um adágio jurídico, mas que se tornou popular, que transmite bem um dos princípios que nós temos, tanto no processo como na prova, que é o princípio dispositivo, que diz que o juiz deve julgar de acordo com o alegado e provado, né? O juiz deve julgar de acordo com o alegado e com o provado.
Entendeu? E, na sequência, eu trouxe o artigo 848, também da nossa CLT, que diz assim: terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo. Então, vejam bem, processo é tempo, né? Processo é andar para frente, né? Então, tanto que retrocesso é para trás, né? Então, no processo, tudo tem o tempo certo de acontecer. Ainda ontem mesmo eu falava isto, orientando os meus auxiliares para a elaboração de um voto. Quer dizer, no processo tudo tem um momento certo para acontecer. É por isso que existe a preclusão, existe a prescrição, né? Existe tudo isso em razão do tempo, porque há um momento adequado, a gente diz, momento processual adequado para que aquilo possa acontecer. E esse dispositivo diz assim: terminada a defesa, seguir-se a instrução do processo. Então é nessa instrução, nesse momento do processo, que nós vamos fazer a colheita das provas, né? Das provas. Então, há quem afirme, bem, mas se na hipótese de uma revelia, então não há necessidade de se colher prova, porque a CLT diz terminada a defesa. Como revelia ausência de defesa, não há defesa, não tem que haver instrução do processo. Então essa é a ideia geral, que lamentavelmente, para minha tristeza e daqueles que gostam do processo, alguns colegas abraçaram essa ideia, né? Abraçaram essa ideia. E nós não desconhecemos que a carga de processo, quer seja na vara, quer seja no tribunal, por exemplo, é muito grande. Então, sabemos que, na realidade, como diria o saudoso Cléo Bernardo, no fundo do fundão do poço, o que ocorre quando acontece uma revelia, o juiz vibra, porque é um processo que indica que ele vai terminar rápido, né? Porque não havendo a contestação, portanto, que é uma espécie de defesa, a contestação, não vai haver necessidade de instrução, e não havendo instrução, queima uma fase do processo, né? Reputação verdadeira, todos os fatos afirmados pelo reclamante, no nosso caso, e aí o processo estaria solucionado. Mas eu peço venha para quem pensa assim, porque eu acho que não podemos, não é dessa forma que se deve agir, penso eu, né? Não é, porque eu acho que aquele que por algum motivo não compareceu para se defender, digamos, ele não pode ser castigado, né? Ele não pode ser castigado só por isso. Além disso, eu penso também que o processo judicial, ele é um instrumento, mas um instrumento para justa composição do conflito, né? Então eu tenho que ir atrás do que é justo, porque o instrumento que eu estou utilizando, o propósito dele é exatamente fazer uma justa composição do conflito, né? Então, diante disso, entendeu? Tem uma pergunta que é inevitável e que está no nosso dia a dia, nós lidamos com isso. Eu não vou dizer diariamente, que eu estarei exagerando, mas quase toda semana aí eu já não estarei exagerando, estarei próximo da verdade. Nós lidamos com esse tipo de situação. E a pergunta que se deve responder é a seguinte: o réu que já tem contra si a pena de confissão, ou a confissão, já que há discussão se confissão é pena, se não é, mas não é este o caso de se discutir, que já tem contra si a confissão quanto à matéria de fato, poderá ainda produzir provas, né? Quer dizer, aquele que não compareceu em juízo para se defender, portanto ele foi considerado réu. A consequência natural do artigo 844 da CLT é que a ele é imposta a pena de confissão quanto à matéria de fato, né? Ainda assim, ele pode produzir provas nos autos, ele ainda terá essa oportunidade. Nós temos 3 correntes com relação a este assunto, né? Com relação a este assunto. Aliás, este assunto, revelia, que parece uma coisa simplória, simplíssima, já foi, inclusive, tese de doutorado, entendeu? Pelo menos em 3 momentos que eu conheço, né? Tese de doutorado a respeito da revelia, que às vezes não se dá assim tanta importância para ela, né? Então há uma corrente, a corrente que defende o seguinte, que se não há a contestação no processo do trabalho,
não houve pré-questionamento dos fatos, ou seja, os fatos alegados não foram contestados. E por essa razão, pela ausência do pré-questionamento, não há o que provar. Então não há matéria probatória, né? Então não tem por que se pretender provar alguma coisa, uma vez que nada foi alegado, né? Essa é uma corrente. Tem uma outra corrente que se contrapõe a essa, e essa corrente é liderada pelo hoje desembargador aposentado, professor, Dr. Francisco Antônio de Oliveira, lá da 2ª Região, São Paulo. Ele tem um livro exclusivo de prova no processo de trabalho, e nesse livro, Sua Excelência defende a tese e até admite, tá, tudo bem, não se admite que o réu apresente prova, mas tem que se admitir que ele apresente contraprova, que é para tentar, digamos assim, diluir ou desfazer os efeitos da confissão, porque a confissão é ficta, entendeu? E eu aqui, já entrando na parte prática, uma vez que esse foi o ajuste que nós fizemos, né? Recordo que em determinado momento nós examinamos um processo em que uma das pretensões do reclamante era salário retido. E ele designava os meses em que ele afirmava, ou pelo menos a petição inicial afirmava, que não tinha acontecido esse pagamento de salário. Abril, maio e junho, num determinado ano. Muito bem, a empresa realmente, no momento que foi feito o pregão, ou que as partes foram pregoadas, ele não estava presente. E aí ela foi considerada réu, foi então imposta a confissão quanto à matéria de fato. E aí, quando já estava no curso próximo até de razões finais, mas ainda na fase probatória, o preposto da empresa com o advogado ingressaram no recinto, ingressaram na sala de audiência, né? Então, o juiz, entendeu? Equilibradamente registrou a presença das partes e registrou a hora que estava acontecendo e registrou o momento em que eles chegaram. E como ainda estava na fase de instrução, ele então admitiu que a parte juntasse documentos, entendeu? Porque a confissão é apenas um meio de prova, né? A prova documental é um outro. Então, havia momento, até porque ainda dava para estabelecer o contraditório, a outra parte estava presente, podia se manifestar sobre a documentação, o que, aliás, aconteceu. Então, ele juntou o documento, e dentro da documentação estavam exatamente os salários pagos dos meses de abril, maio e junho daquele ano. Entendeu? E o reclamante admitiu que recebeu aqueles valores. Aliás, ele até foi mais além, que registra o termo. Na mesma ocasião, ele disse, mas olha, eu não reclamei salário retido. Então, quer dizer, o patrono dele que tinha adicionado aquilo ali, sem o conhecimento dele, aliás, mas que iria, com certeza, iria passar se o juiz não tivesse admitido que o réu apresentasse prova documental, que ele então apresentou. Então, nesse caso, esses documentos que foram apresentados, rigorosamente, tecnicamente, naquele processo, não se tratava de prova, se tratava de contraprova. Contraprova os efeitos da confissão ficta imposta à reclamada em razão da revelia. Então, essa é a primeira corrente. Nós temos uma segunda corrente, entendeu? E aí nós temos um dispositivo do Código de 1973 e outro de 2015, que diz que o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra, né? Então, o réu pode sim intervir no processo, entendeu? Porque Vossa Excelência falou há pouco numa sequência para a produção da prova. A nossa CLT, em se tratando do depoimento de reclamante e reclamado, não é expressa sobre isso, embora seja implícita. Mas, aplicando o Código de Processo Civil, tanto de 73 como o futuro, que vai entrar em vigor no ano que vem, a sequência você primeiro vai tomar ou colher o depoimento do reclamante depois do reclamado.
Então vamos imaginar, é o que defende essa corrente, vamos imaginar que quando a parte chegou na audiência, o juiz ainda estava colhendo o depoimento do reclamante. Então ela não tinha chegado a vez da reclamada. E a reclamada chegou antes desse momento. Então essa corrente entende que nessa ocasião a reclamada poderia sim prestar depoimento. E aí eu volto para o lado prático. Num determinado momento eu ainda era da primeira instância, que é como eu gosto de chamar, eu não gosto muito de chamar primeiro e segundo grau, porque há momentos, e são muitos, em que o segundo grau é primeiro, né? Que o segundo grau é primeiro. Então eu prefiro instância, porque aí eu não vou correr o risco, né? A instância, aí não há esse risco. Então, eu ainda estava na primeira instância e acontecia um fato exatamente como este que eu estou aqui contando. Portanto, isto não é uma ficção, isto é uma realidade que aconteceu. E aí o que é que eu fiz? Eu fui lá para a inicial e lá eu verifiquei, porque normalmente naquele fecho tradicional da petição inicial, o advogado coloca mais ou menos assim, pretende provar os fatos alegados por todas as provas admitidas em direito, vírgula, inclusive o depoimento da reclamada. E aí estava lá. Eu digo, mas olha, o senhor requereu o depoimento da reclamada. E ela está aqui. Ela vai prestar depoimento, sim. O senhor requereu, não requereu essa prova? Ela não está aqui no momento, ela não pode se defender, mas ela está aqui e vai prestar depoimento. Entendeu? Então, e prestou depoimento. Entendeu? Ela poderia até confessar, e aí seria real, em confronto com a ficta, que é decorrente da revelia, né? E a parte, então, prestou o depoimento. Não recordo-me se serviu para alguma coisa, mas que prestou depoimento, prestou depoimento. Então, essa segunda corrente admite a produção de prova ainda por parte do réu. E há uma terceira corrente, esta é um pouco mais drástica, né? Que acha que, e aí aplica, eu acho que, eu costumo usar essa expressão, ela não é técnica, mas também eu acho que não é agressiva. Ela aplica em seco o Código de Processo Civil, dizendo que, na hipótese da revelia, há o julgamento antecipado da lide, no estado em que ele se encontra, né? E aí, resolve ali tudo dessa forma. Então, nós temos essa terceira corrente, né? O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando? Aí vem o inciso 2º do 355 do novo CPC. O réu for revel, aí que a gente só podia dizer o reclamado for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do 349. E não houver requerimento de prova nos termos do 349. Vamos ver o que diz o 349. Que eu coloquei aqui. O 349 diz o seguinte, 349 do novo. Ao réu revel, nós poderíamos aqui adaptar. Ao reclamado revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, contrapostas às alegações do reclamante, no caso aqui, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, esse tempo é naquele momento da instrução. Porque depois que passa para as razões finais, aí já, na minha ótica, já muda. Que o momento já é outro. Então, nessa hipótese do 349, entendeu? Eu penso que ele resolve esse problema, pelo menos, e mais. Eu digo que esse dispositivo, ele tem aplicação por completo no processo de trabalho, porque nós não temos na CLT e na legislação esparsa, eu pelo menos não conheço, nenhuma norma que dê esse tratamento. Então, a legislação trabalhista, para usar o gênero, ela é completamente omissa. E na omissão nós vamos aplicar esse dispositivo, que eu acho que ele pode dar uma solução para esses casos, que, repetindo, nós aqui na segunda instância lamentamos muito, porque às vezes diante de uma revelia, o juiz, em razão da pressa ou qualquer coisa, não investiga mais absolutamente nada e vai sentenciando como estiver o processo. E isso, às vezes, traz injustiças. Mas, apesar disso, nós temos situações em que nem sempre o colega ou a colega agem dessa forma. Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui com uma sentença acompanhada do acórdão, porque só assim eu tomei conhecimento. Quando a gente
nós estamos na função de corregedor, é mais fácil, porque mas quando nós estamos, como é o meu caso, só assim eu tomei conhecimento de uma sentença, entendeu? Em que a empresa reclamada foi revel, ela foi considerada, a confissão confessa quanto à matéria de fato, discutia-se uma relação de emprego nesse processo, mas a juíza, foi uma colega, fez uma instrução longa, ouviu o reclamante sobre os fatos que poderiam não levar à relação de emprego, ouviu testemunhas que o reclamante trouxe, entendeu? E no final, eu vou só ler um pequeno trecho aqui, ela diz, depois de citar algumas coisas, ela diz: as reclamadas foram revéis, porém, mesmo diante da revelia, a qual somente acarreta uma presunção dos fatos alegados, recai sobre o autor o ônus de comprovar o alegado vínculo empregatício, até mesmo diante da possibilidade de uma condenação de tamanha monta, que pode ocasionar consequências drásticas para o reclamado revel. E aí ela vai embora, tecendo considerações, transcrevendo inclusive depoimentos do reclamante e da testemunha, e no final qual é a conclusão que ela chega? Que não houve o vínculo de emprego, entendeu? Não houve o vínculo de emprego, portanto aquelas parcelas que, digamos, a fonte geradora daqueles direitos é a relação de emprego, todos eles foram rejeitados pela decisão. Então essa é uma sentença que eu trouxe aqui, não vou citar nomes, mas é uma sentença, tem um acórdão, eu fui o relator desse processo, inclusive, por isso tomei conhecimento dele, onde se discutiu a relação de emprego, a empresa foi revel e, no entanto, a relação de emprego não foi reconhecida porque a magistrada teve o cuidado de fazer uma instrução, entendeu? Ela investigou todos os fatos alegados e, no final, concluiu que não havia a relação de emprego. Tem uma outra também aqui, uma outra sentença, entendeu? Uma outra sentença e trouxe também o acórdão, porque essa decisão houve recurso ordinário e foi, embora não tenha sido examinada pela turma da qual eu faço parte, mas foi por uma das turmas do nosso regional. E aqui a situação ainda era um pouco, digamos assim, aqui era de nascimento da relação de emprego e aqui era da morte, que era da extinção do contrato de emprego, né? Então, quer dizer, esta reclamante, reclamante, ela foi dispensada por justa causa, entendeu? E aí ela ajuizou uma reclamação, tentando reverter o modo de extinção do contrato. A empresa foi regularmente notificada, mas não compareceu. Ou compareceu já depois, já tinha passado os momentos que ela poderia fazer alguma coisa, entendeu? Então, ela foi considerada revel, entendeu? Foi aplicada a confissão quanto à matéria de fato. O juiz fez uma instrução, ouviu a reclamante, obteve dela a confissão de que ela praticou o ato em razão do qual ela foi dispensada por justa causa. E no final ele concluiu que ela não tinha razão. Manteve o justo motivo para a sua dispensa. Então eu estou trazendo esses dois exemplos, entendeu? Para demonstrar que não é pelo fato da empresa ser revel, penso eu, que o magistrado, os advogados que estiverem envolvidos naquele processo, eles vão abandonar a investigação da existência dos fatos, né? E repetindo sempre, eu acho que nós devemos ter sempre em mente que o processo é um instrumento do exercício da jurisdição para a solução dos conflitos, mas é um instrumento que ele vai buscar uma solução justa, entendeu? Pelo menos tentar se aproximar dela. Ainda há um outro questionamento, este muito que ocorre até com uma certa frequência aqui na segunda instância, que é a respeito da iniciativa do juiz quanto à produção da prova, entendeu? Nós temos alguns colegas na magistratura trabalhista que dizem assim: o juiz não pode fazer o que é dever das partes e de seus advogados. Portanto, em princípio, ele não pode ter a iniciativa da produção de uma prova, entendeu? E esse é o questionamento que se faz, digamos assim, e que acontece com muita frequência. Nós temos um princípio que o professor Manuel Antônio Teixeira Filho,
lá do Paraná, da nona região, agora está aposentado já, ele sempre comenta, ele tem um livro que trata das provas no processo de trabalho, entendeu? Que é o princípio da necessidade da prova. E ele diz que no processo do trabalho, esse princípio, ele está muito presente, entendeu? O princípio dessa necessidade da prova. Então, ele acha que o juiz, ao lado de ser imparcial, entendeu? Ele também tem que imaginar que a decisão que ele vai proferir tem que ter base, entendeu? E essa base são as provas, independentemente do meio, digamos assim, de ser prova documental, ser prova testemunhal, pericial, enfim. Ele acha que tem que ter por base prova. Então, o juiz tem, sim, pode ter essa iniciativa. A fonte formal que eu sempre utilizo quando trato desses temas é o 765 da CLT, que eu acho que ele resolve essa situação. Porque o 765 diz: os juízes e tribunais de trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas, né? Então, quer dizer, o juiz pode determinar qualquer diligência. Nós tínhamos um magistrado aqui na 8ª região, que provavelmente, não sou só eu que digo isso, muitos colegas dizem também, foi o juiz mais prático que nós tivemos na 8ª região, que chegou inclusive a ser presidente do nosso tribunal, Haroldo da Gama Alves. Era um juiz muito prático. Ele ia para a sala de audiência com uma maquininha, entendeu? Ele já ia ali, gostava muito de matemática e ele já fazia os cálculos ali. Então, eu, quando substituto, estive auxiliando ele mais de uma vez. Então, eu cansei de ver o doutor Haroldo da Gama Alves levantar da sala de audiência e dizer para as partes: então, vamos lá. Vamos ver se isso existe. Agora, olha, está na hora do expediente, vamos lá. Pedia um carro, que era uma Kombi, e ia lá no local. Fazer o quê? Uma inspeção judicial. Então, a iniciativa era dele. E ali ele esclarecia a situação. Eu me lembro que, certa vez, o questionamento era sobre o intervalo intrajornada. Entendeu? E a empresa defendia aquele clássico horário, 8 às 12, 14 às 18, né? Aí o doutor Haroldo disse: olha, são 11h30, então eles estão no intervalo, vamos lá agora. Aí chamou a Kombi, o senhor Villanova chegou com a Kombi e eles foram lá. E chegaram lá, estava todo mundo trabalhando, então não teve intervalo. Então, ele fazia esse tipo de coisa e nunca soube que ele tinha sido condenado por isso, por alguma coisa. E a iniciativa, portanto, era dele, esclarecia e resolvia a situação, entendeu? Diante dessa. Então, eu penso que com base nesse dispositivo, o magistrado tem sim e pode ter a iniciativa de comprovar. Sua Excelência, a doutora Gisele, tratou aqui do ônus da prova, entendeu? Eu devo revelar aos senhores, não sei se já falei isso em algum momento em público, como vai ser agora, eu acho que nem em sessão falei. Eu vou usar uma expressão, que é uma expressão vulgar, mas para poder traduzir bem o que eu penso a respeito disso. Eu nunca dei bola para o ônus da prova. Eu nunca dei bola para isso, sinceramente. Porque a prova tem que ser produzida nos autos. Eu não quero saber quem produziu, eu quero saber que ela existe, que está ali nos autos. Se ela vai servir para A, para B, isso é outra coisa. Eu já vi, doutora Gisele e ilustre plateia, eu já vi casos em que a sentença não acolheu o pedido de trabalho extraordinário, porque o ônus da prova era do reclamante, com base no 818, né? A prova incumbe a parte, as alegações da prova incumbe a parte que fizer. Então, ele não acolheu aquele pedido porque o reclamante não provou. O processo era físico, e eu ainda continuo gostando do processo físico mais do que o PJE. Aí vamos para o físico. Para o físico eu já sei mais ou menos onde estão todas as peças e tal, é mais rápido. Aí, fui adiante e digo: olha, mas espera lá. Tem uma testemunha aqui que foi arrolada pela reclamada que está... Olha aí o que ela está dizendo. Pá. Então aquela era a prova. E o colega não levou em consideração porque não foi o reclamante que arrolou. Ah, mas que história é essa? Né? Mas não pode. Então, eu penso que é claro que nós vamos ver esses dispositivos de lei e tal, mas a doutora Gisele leu aqui um dispositivo que hoje está no artigo 371 do futuro Código de 2015, que é o 371, que diz:
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, né? Então, quer dizer, a doutrina convencionou já agora, não, já não é de agora, de algum tempo, mas agora está legislado assim, que essa situação ela se enquadra no princípio de aquisição da prova, que alguns chamam de princípio de aquisição processual. Quer dizer, a prova, no momento em que ela é produzida, seja por A, por B ou por C, ela é do processo, ela é dos autos. Então ela pode ser utilizada tanto para acolher a pretensão de quem produziu aquela prova, como até para rejeitar a pretensão, entendeu, de quem acolheu aquela prova. De modo que eu penso que esse ônus da prova ele não pode ser levado assim tão na linguagem lá da minha costa de cima, não pode ser levado a ferro e fogo, né? Entendeu? Eu penso que nós temos que, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos ter esse dispositivo legal que trata desse outro. Mas antes de eu passar para um outro, eu tenho... Nós temos um princípio que, digamos, norteia também o processo em geral, mas eu até prefiro, como preferem alguns, que norteia o direito em geral, que é a segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica, né? Eu não sei se aqui nós temos magistrados, não sei, mas temos advogados, com certeza, estudantes, assessores, etc. Então tem uma coisa que me preocupa muito, porque virou moda para algumas regiões da nossa região, né? Então, que é isto que eu vou ler aqui. Eu estou com um termo de audiência aqui nas mãos, mas também fiz questão de passar uma tarja preta no nome do magistrado e da vara, para não haver possibilidade de identificação, inclusive no número do processo. Mas, então, vejam só, isto aqui é quase que um clichê, a gente já vê, com a graça de Deus não são em todos os processos, mas numa grande maioria. Veja só, diz aqui, recusada a primeira proposta conciliatória. A reclamada apresenta a contestação escrita, destinando cópia à parte contrária, sendo dispensada a sua leitura em audiência. Com a contestação, junta vários documentos que deixam de ser discriminados face à celeridade e à economia processuais. Então, invoca o princípio da economia processual e da celeridade para não conferir aqueles documentos. Nós já tivemos um problemaço aqui na segunda instância por conta disso. Porque a parte do recurso disse, não, senhora, eu juntei o termo de rescisão do contrato de trabalho, homologado pelo sindicato. E vira para cá, não, mas não está aqui, mas eu juntei, entendeu? Por sorte ele tinha ficado uma cópia, nós permitimos que ele juntasse o recurso, entendeu? Agora, juntou ou não juntou? Como vamos saber se de fato juntou? Então, eu reconheço que, em razão da celeridade, às vezes há momentos em que a parte de fato abusa um pouco, porque junta muito documento, né? E aí o juiz ali, que já está, olha para o relógio, já está quase atrasado, ele realmente não tem tempo. Mas há uma solução para isso, para a gente não fugir, para imprimir a segurança dos atos processuais. E qual é a solução? É a que nós já dávamos na década de 80, e que os que nos precederam na década de 70 já faziam, e na década de 60 também. Você, quando chega numa vara, se é substituto ou já se for o titular, é claro que você faz reuniões com os seus auxiliares, inclusive com o diretor de secretaria. Aí você vai dizer para o diretor de secretaria mais ou menos assim, olha, pode acontecer de eu remeter um calhamaço de documentos para cá para serem conferidos e juntados nos autos. Você vai fazer uma certidão circunstanciada dizendo todos os documentos que foram juntados. Então, na hora que eu estou presidindo a audiência, eu vou dizer isso aqui. A reclamada apresentou contestação escrita em tantas laudas, dispensada a leitura porque foi oferecido cópia à parte contrária. Com a contestação foram juntados vários documentos que são remetidos recheados à Secretaria da Vara para a conferência, se possível na ordem cronológica, e em seguida fazer uma certidão. Pronto. Lá na Secretaria já tem uma mesa para isso, o diretor faz, já tem um servidor destinado para isso, e ali sim vai ter a certidão com tudo. Depois vai exercer o contraditório, a outra parte vai exercer o contraditório, e se resolve isso aqui.
entendeu? Mas, infelizmente, nós ainda temos alguns processos, tanto temos que eu trouxe aqui a cópia de um termo de audiência para mostrar isso. Nós temos um outro aqui. Este é mais triste na minha ótica. Um outro termo de audiência que diz assim: tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou que resolve pela mera apreciação de prova documental, fica dispensado a produção de provas orais. O juiz, por conta e risco dele, dispensou. Entendeu? Dispensou. E aí, no final, a sentença está aqui. O que aconteceu? Ele rejeitou todos os pedidos por falta de prova. Pode um negócio desse? Quer dizer, ele dispensou as provas por conta dele e, na conclusão da sentença, ele está dizendo que o reclamante, porque faltou, não provou. Entendeu? Nós anulamos. Nós anulamos. O acordo também está aqui. E determinamos que fosse, sim, admitida a produção de prova testemunhal, juntada, enfim, tudo. Então, eu estou trazendo esses casos, que são casos práticos, até porque foi esse o compromisso que eu assumi com a professora Gisele, entendeu? A respeito desses temas, e todos eles estão afetos exatamente ao nosso tema central, que é a prova no processo do trabalho. Nós temos aqui uma outra situação, entendeu? Que também foi falado pela doutora Gisele, que é o problema da prova emprestada no processo do trabalho, né? Nós aqui não vamos tecer considerações a respeito do que é ou do que seja prova emprestada, porque todos os senhores sabem, né? Aquela prova que já serviu, que foi produzida nos autos de um outro processo,